Imagine ser traída por quem você mais ama. Imagine perder tudo da noite para o dia. Essa é a história de Viviane, uma mulher que viu sua vida desmoronar após a morte do pai, vítima de uma conspiração cruel tramada pelo próprio irmão. Prepare-se para uma história de ganância, traição e uma luta épica por justiça. Era um daqueles natais que a gente guarda para sempre. A neve caindo lá fora, a lareira crepitando, e a casa cheia de parentes. A árvore, enorme, brilhava com 1000 luzes coloridas, e os presentes amontoados pareciam não ter fim. O cheiro do peru assado da vovó inundava a casa, um aroma que me transportava direto para a infância. Papai sorria, radiante, filmando tudo com aquela câmera antiga que ele tanto amava. Rogério e eu trocávamos presentes, rindo alto das nossas brincadeiras e das piadas sem graça do tio João. Éramos uma família feliz, daquelas de comercial de margarina, unida por um amor incondicional que parecia inabalável. Lembro como se fosse ontem do dia em que papai nos levou para conhecer a empresa pela primeira vez. Eu tinha uns 10 anos, o Rogério, 12. Ele falava com tanto orgulho, explicando cada detalhe, cada processo, como se estivesse nos apresentando a um membro da família. A empresa era como um filho para ele, fruto de anos de trabalho árduo, noites em claro e muita dedicação. Ele sempre dizia que um dia, Rogério e eu iríamos dar continuidade ao legado dele, que iríamos honrar o nome da família e levar a empresa a novos patamares. Eu admirava a paixão dele, a forma como ele se dedicava a cada projeto, a cada cliente. Queria ser como ele quando crescesse. Rogério, por outro lado, parecia mais interessado nos números, nos lucros, nas possibilidades de expansão. Ele tinha um talento natural para os negócios, uma visão estratégica que impressionava até o papai. Mas, no fundo, eu sentia que ele via a empresa como um trampolim para alcançar seus próprios objetivos, para construir o seu próprio império. Eu me preocupava com isso, confesso. Temia que a ambição o consumisse, que ele se esquecesse dos valores que o papai tanto prezava. Mal sabíamos que o destino nos reservava uma reviravolta cruel, que transformaria nossa família em um campo de batalha. Aquele Natal, que era para ser eterno, se tornaria uma doce lembrança de um passado que jamais voltaria. Um pressentimento ruim me invadia sempre que eu pensava no futuro da empresa, como se uma sombra pairasse sobre nós, prenunciando uma grande tragédia. Mas quem poderia imaginar que a maior ameaça viria de dentro da nossa própria família? O velório foi um caos. Parentes por todos os lados, flores, coroas, e um silêncio ensurdecedor que pairava sobre nós. Rogério, ao meu lado, parecia uma estátua de pedra. Sem uma lágrima, sem uma palavra de consolo. Eu, em frangalhos, me agarrava à sua mão, buscando algum conforto, alguma demonstração de afeto. Mas ele parecia distante, alheio à minha dor. Nos dias que se seguiram, Rogério se fechou ainda mais. Começou a passar horas na empresa, tomando decisões unilaterais, sem me consultar. As reuniões se tornaram tensas, as discussões, frequentes. Eu questionava suas atitudes, expressava minhas preocupações, mas ele me ignorava, me tratava como se eu fosse uma criança ingênua, incapaz de entender os complexos do mundo dos negócios. Um dia, cheguei na empresa e fui impedida de entrar. O segurança, constrangido, me informou que havia recebido ordens expressas de Rogério para não me deixar passar. Senti um frio na espinha. Algo estava muito errado. Confronto Rogério no escritório dele, e a frieza em seus olhos me assustou. Ele me disse que havia tomado a decisão de me afastar da empresa, que eu não tinha o perfil para lidar com os negócios. A gota d'água foi quando ele me chamou para uma conversa séria na sala da nossa antiga casa. Sem rodeios, ele me comunicou que estava me expulsando da casa, que eu não tinha direito à herança. Você nunca contribuiu em nada, ele disse, com um tom gélido na voz. A empresa é minha, a casa é minha, tudo é meu. Senti como se um raio tivesse me atingido em cheio. A traição do meu próprio irmão, a pessoa que eu mais amava, era a dor mais profunda que eu jamais havia sentido. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça, como uma maldição. Eu não conseguia entender como ele havia se tornado tão cruel, tão ambicioso. O que havia acontecido com o meu irmão? Onde estava aquele garoto que brincava comigo, que me protegia dos valentões da escola? A resposta, eu descobriria em breve, estava escondida em um segredo obscuro, que mudaria a minha vida para sempre. Expulsa de casa, sem rumo e com o coração em pedaços, me vi completamente sozinha.
Me hospedei em um pequeno hotel barato, sentindo-me perdida e desesperada. A dor da traição era tão grande que mal conseguia comer ou dormir. As lembranças da minha família feliz me assombravam a cada instante. Decidi que precisava encontrar respostas. Voltei para a casa da família, na esperança de encontrar algum documento, alguma pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Revirei cada gaveta, cada armário, cada canto da casa. A maioria dos meus pertences já haviam sido removidos, como se Rogério quisesse apagar qualquer vestígio da minha existência. No antigo escritório do meu pai, em meio a pilhas de papéis e livros empoeirados, encontrei uma pequena caixa de madeira escondida atrás de um quadro. Abri a caixa com as mãos trêmulas e encontrei um envelope lacrado, com o meu nome escrito à mão pelo meu pai. Senti um nó na garganta. Era como se ele estivesse falando comigo do além. Com o coração acelerado, abri o envelope e comecei a ler a carta. As palavras do meu pai me atingiram como um raio. Ele dizia que sempre havia desconfiado das ambições de Rogério, que temia que ele se deixasse levar pela ganância e se esquecesse dos valores da família. Ele havia descoberto que Rogério estava desviando dinheiro da empresa, falsificando documentos e criando empresas fantasmas para lavar dinheiro. Na carta, meu pai me dava instruções precisas sobre como encontrar as provas das fraudes de Rogério e me encorajava a lutar pelos meus direitos. Ele me dizia que, mesmo após a sua morte, estaria sempre ao meu lado, me protegendo e me guiando. As palavras do meu pai me deram forças para seguir em frente, para enfrentar Rogério e buscar justiça. A carta do meu pai era como um farol na escuridão, uma luz que me guiava em meio ao caos. Eu não estava mais sozinha. Tinha um propósito, uma missão a cumprir. Mas a jornada seria longa e perigosa. Rogério era um homem poderoso, influente e não hesitaria em usar todos os seus recursos para me impedir de revelar a verdade. Será que eu teria coragem e forças suficientes para enfrentá-lo? Com a carta do meu pai em mãos e a determinação renovada, procurei um advogado. Precisava de alguém experiente, corajoso e que acreditasse na minha história. Depois de várias entrevistas, encontrei a doutora Renata, uma mulher forte, inteligente e com um senso de justiça inabalável. Apresentei a ela a carta do meu pai e as provas que havia encontrado. Ela analisou tudo com atenção e me disse que tínhamos um caso sólido, mas que a batalha seria árdua. Rogério era um homem poderoso, com muitos contatos e recursos. Ele faria de tudo para se proteger e impedir que a verdade viesse à tona. Iniciamos uma investigação minuciosa para reunir mais provas das fraudes de Rogério. Mergulhamos em documentos contábeis, extratos bancários e contratos obscuros. Descobrimos um esquema complexo de desvio de dinheiro, empresas fantasmas e contas no exterior. Rogério havia construído um verdadeiro império de corrupção, às custas da empresa da família. A doutora Renata entrou com uma ação judicial contra Rogério, pedindo a anulação do testamento e a investigação das suas atividades financeiras. A notícia se espalhou rapidamente, e a mídia começou a noticiar o caso. Rogério ficou furioso e tentou me intimidar, me ameaçando e me difamando. Mas eu não me deixei abater. Estava determinada a lutar até o fim. A batalha legal se intensificou. Rogério contratou os melhores advogados e usou toda a sua influência para tentar manipular o sistema. Ele tentou me desacreditar, alegando que eu estava louca, que era invejosa e que só queria o seu dinheiro. Mas a verdade estava do meu lado, e eu não desistiria até que a justiça fosse feita. A cada dia que passava, a tensão aumentava. Eu sabia que Rogério era capaz de tudo, até mesmo de usar a violência para me silenciar. O medo me assombrava, mas a sede de justiça era maior. Eu precisava vencer essa batalha, não apenas por mim, mas também pelo meu pai, pela minha família e por todos aqueles que foram vítimas da ganância de Rogério. Mas será que eu conseguiria superar todos os obstáculos e vencer um inimigo tão poderoso? Chegou o dia do julgamento. O tribunal estava lotado de jornalistas, curiosos e familiares. Rogério, confiante e arrogante, me encarava com um sorriso debochado. Ele parecia certo da sua vitória. Mas mal sabia ele que eu tinha uma carta na manga. Durante o julgamento, a doutora Renata apresentou as provas das fraudes de Rogério, os documentos falsificados, as empresas fantasmas e os extratos bancários que comprovavam o desvio de dinheiro. Rogério tentou se defender, negando as acusações e acusando-me de conspiração. Mas suas mentiras não convenciam ninguém. No momento crucial,
A doutora Renata pediu a reprodução de uma gravação que havíamos encontrado no computador do meu pai. Era uma conversa telefônica entre Rogério e um cúmplice, na qual ele confessava as suas fraudes e expressava o seu desprezo por mim e pelo meu pai. A gravação chocou a todos os presentes. A máscara de Rogério finalmente caiu. O juiz, perplexo com a revelação, não hesitou em dar o veredicto final. Rogério foi considerado culpado de fraude, desvio de dinheiro e falsificação de documentos. O testamento foi anulado, e a herança foi dividida igualmente entre mim e Rogério. Além disso, ele foi condenado a cumprir pena na prisão. Ao sair do tribunal, senti um alívio imenso. A justiça havia sido feita. A verdade havia prevalecido. Agradeci à doutora Renata pelo seu profissionalismo e dedicação. Sem ela, eu jamais teria conseguido vencer essa batalha. Decidi usar a minha parte da herança para reconstruir a empresa da família, honrando o legado do meu pai e criando novas oportunidades para outras pessoas. A vitória no julgamento foi apenas o primeiro passo. A verdadeira batalha era reconstruir a minha vida, superar a dor da traição e seguir em frente. Eu me tornei uma mulher mais forte, mais independente e mais determinada. Aprendi que a justiça pode demorar, mas nunca falha. E que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança sempre renasce. Mas qual seria o meu próximo passo? Como eu iria usar a minha experiência para ajudar outras pessoas que passaram por situações semelhantes? É com o coração cheio de gratidão que chego ao final dessa história. Quero agradecer a cada um de vocês que me acompanhou nessa jornada, que torceu por mim e que acreditou na justiça. O apoio de vocês foi fundamental para que eu pudesse seguir em frente e superar todos os obstáculos. Se a história de Viviane tocou você, se te inspirou a lutar pelos seus direitos e a nunca desistir dos seus sonhos, deixe o seu like nesse vídeo. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem de esperança e superação. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma história emocionante como essa. E você, já passou por alguma situação parecida? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a encontrar forças para superar os seus desafios e a buscar a justiça. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e solidariedade, onde todos se sintam acolhidos e encorajados a lutar pelos seus direitos.